Boa tarde. Hoje eu vim de vermelho, vocês estão percebendo? Porque o vermelho é a cor da paixão. E nós estamos ao lado do Dia dos Namorados. Na realidade, é pro forma, né? Como o Dia das Mães, Dia dos Pais. O Dia dos Namorados, para quem ama, são todos os dias. E hoje a música que eu vou tocar para vocês, para iniciar o nosso Sintonia desta quinta-feira, fala de amor. Assim como o show que eu, Beth, estarei partilhando, vou dizer partilhando, porque eu não posso falar outra coisa, é uma bênção poder partilhar. Na próxima quarta-feira, no Ao Vivo Music Bar, nós vamos fazer um show falando de amor. Por conta disso, é essa canção que eu ofereço hoje para minha querida convidada, Roseli Cruz, que vai dar agora o seu boa tarde aos internautas. Por favor, Roseli. Boa tarde, é uma imensa satisfação estar aqui, Beth, e você está maravilhosa, de vermelho, e paixão realmente é algo que move. Aliás, é uma palavra que você gosta muito. É uma palavra que eu gosto muito. Nós vamos falar já disso. Então, falando de amor, e depois vocês vão receber o meu convite para o próximo show, tá? Quem é que não gosta de falar de amor? Nós temos que agradecer ao Tom Jobim por uma canção tão maravilhosa. E agora eu vou pedir aí para a nossa técnica se pode pôr o convite do show Falando de Amor, onde nós estaremos levando o Quinteto Harmonia, que já tem muita história. Ah lá, que lindo, gente! A primeira sou eu, depois tem a Luciana, que toca baixo e guitarra, a Nina Novoselec, que toca sax-flauta, Cíntia Piscin, sax-flauta e Alcione na percussão e bateria. Paula Gauss vai dar uma canja com a gente, com uma música maravilhosa também do Tom Jobim. E tem mais surpresas. Além da gente estar lá com o Chorus Brasil. Esse Chorus foi um encontro de almas, porque desde que eu os vi num show, eu percebi assim, que nós tínhamos muita coisa em comum. E hoje o Chorus Brasil tem feito shows com a gente no Bourbon, vamos fazer esse no Ao Vivo Music. E vocês vão ouvir um pouquinho do que foi esse show no Bourbon. Dá para entrar esse show, né? Só para vocês sentirem o clima. Olha só como nós estávamos lá, ó. A Cíntia, a Nina, depois tínhamos cantoras convidadas, sabe, Roseli? Entrou na roda a Larissa Cavalcante, a Lucila Novaes e a gente fez o Isn't Lovely, My Girl. Foi, assim, lindíssimo. Eu peço, convido e sinto, assim, que se vocês forem lá, vocês não vão se arrepender. Durante 1h30 de boa música. E com um detalhe, vocês vão poder cantar com a gente. Vamos, então, falar do que a gente veio fazer aqui hoje? Eu trouxe a Roseli, que eu conheci no fórum da Ana Fontes, depois eu fui na virada da Ana Fontes na GV, e essa Roseli, gente, eu nem te conto. Não dá para acreditar que uma menina com essa carinha já fez tudo que já fez. Ela é advogada. Parece? Fala firme, viu, gente? Presidente jurídica para a América Latina da
Buscapé Company. É chique demais, né? Sócia, você não só sócia, você é fundadora, da Neoló. Isso. Um empreendimento de advocacia que conta com quantos colaboradores? 70 colaboradores. 70 colaboradores. Ela dá uma aula para aqueles todos que já estão na estrada há muito tempo. A Roseli tem coisa para contar. Eu vou começar falando com ela. Roseli, diga para mim, quando você se formou em advocacia, foi uma escolha, porque senão você não estaria fazendo isso. Foi né? Uma escolha, sem dúvida. Tudo bem, ser advogado, o começo deve ser um pouquinho assim, devagar, porque tem muito advogado, não tem? Tem bastante. O que a fez montar uma empresa que acabasse abarcando tanta gente para trabalhar com você? Como é que você resolveu empreender nisso? Bom, primeiro eu queria agradecer imensamente estar aqui. Acho que é um privilégio. Você é uma pessoa que contagia, com esse vermelho, esse vestido maravilhoso. E ainda o fundo vermelho, hoje eu tô fundo assim. vermelho. Eu acho que você tem um pouco de características que eu tenho. Acho que por isso que existe uma admiração realmente por você. Muito obrigada. Acho que a primeira coisa que faz quando eu era pequena, Beth, eu resolvi. Eu tinha muita conexão com os meus irmãos, eu tenho muita conexão com a minha família, com os meus irmãos. E eu falei, olha, eu me determinando muito, eu percebi. Gente, eu gosto de fazer. Eu gosto de realizar e gosto de ver as pessoas felizes. Uhum. E, portanto, para eu ver as pessoas felizes, talvez se eu falar alguma coisa, se eu convencê-las de alguma coisa, isso também vai me fazer feliz. Sem dúvida. E aí o que aconteceu? O que eu percebi? Puxa, eu gosto de convencer pessoas. E aí nasceu o espírito, convencer pessoas, isso é parte da minha profissão, que é convencer pessoas. Apesar que não é só da minha, porque a gente está tentando convencer o tempo todo. Muitas, né? Muitas profissões. E o que me fez realmente, acho que, além dessa história que eu contei, que eu percebi que era muito bom convencer as pessoas, também foi o fato de eu conseguir dar o resultado, apoiar todas as pessoas para o sucesso que elas têm. Uhum. Então, um escritório de advocacia, na minha visão, ele não é um bem em si mesmo, não é um produto em si mesmo, mas ele assessora, ele ajuda nos conflitos, e você cresce com segurança. Só que isso também pode ser uma empresa. Então, isso é uma empresa. O que nós tínhamos, Beth, no passado, no Brasil e em outros locais, é que você era o profissional liberal da advocacia. Então, era uma pessoa prestando todo o serviço. Isso. O que aconteceu? Nossa, aconteceu muita coisa que passou a ser, a gente chama de escritório, firma de advogados, que são vários advogados compondo, então, portanto, uma estrutura especializada. E fica mais abrangente. E fica mais abrangente. Você consegue passar a sua filosofia, que é isso que a gente tem no escritório. Você vê que não leva meu nome, diferentemente. Eu percebi. E o que seria New Law? Então, New é de novo, né, de novidade, e Law de direito. Então, assim, é fazer de uma forma diferente. É você dar o resultado, é você se apresentar de uma forma que assessore e dá resultado e faz com que ele brilhe, quem? O seu cliente. De uma forma segura, de uma forma em que você crie com segurança as soluções, porque nós damos soluções, né? Então, acho que isso foi a diferença. Muita diferença. E tem muito a ver com empreendedorismo, né? Então, o tema que nós estamos trazendo aqui hoje, que para empreender não existe idade. Com que idade você resolveu fazer isso? Então, primeira voltar... Gente, mas não é muito simpática. Então, a primeira... Gente, eu com o meu irmão, o que eu fiz? Seu irmão trabalha com você? Não, meu irmão não trabalha comigo, ele tem uma empresa que compra créditos, que a gente chama de podres, né? Créditos de banco, e cobra de devedores. Mas, inclusive, o escritório, ele é um dos nossos clientes. Mas aí, ele é seu cliente? Ele é meu cliente. Mas eu lembro quando ele tinha uns 5 anos, mais ou menos, gente, eu lembrei com um caderninho ali, e eu falei, o que você está fazendo? O plano de negócios. Plano de Com negócios. 5 anos? Com 5 anos. Eu tinha 7. Quase 7. E eu falei, mas que plano de negócios? Não. Eu quero criar uma coisa muito diferente, eu quero criar um carrinho que faz alguma coisa. Eu falei, mas vamos fazer um negócio mais legal? Vamos criar uma sorveteria? E se a gente vendesse aquele... Desculpe o termo, tá? Mas eu sou de Campinas, então é chup-chup. Sabe chup-chup gente, chup-chup... Chup-chup de sorvete, né? E eu falei, vamos fazer isso? E a gente desenhou, a gente começou a fazer os chup-chups e comprava... Mãe, precisa comprar o... Fazia mesmo, de verdade? Fazia, só que aí foi o primeiro desafio que a gente teve. Qual foi? O sorvete, ele derretia. Então, isso foi a primeira vez que eu vi que você não pode desistir de primeira. Primeiro você tem que ter o que você falou no começo e o que você tem. E que hoje está representado aí, muito bem pelo seu vermelho, que é a paixão.
paixão pelo que você faz. Aquilo precisa te mover, te entusiasmar, te motivar. Então isso é uma coisa que é fundamental. Aliás, para qualquer coisa na vida. Mas quando você quer empreender, isso tem que estar na veia, você tem que correr, você tem que falar brilhando, você tem que achar que aquilo é possível. E lidar com a decepção, porque se você montou, o sorvete derretia. Só que isso não significa... Exatamente. Porque eu chegava até o vizinho e já estava derretendo. Eu falei, não, mas então eu tenho que colocar gelo. Então foi o primeiro desafio. Parecia meio óbvio, mas a gente está falando de uma pessoa, uma criança de 7 anos. Tá faltando o gelo. Ah, então se puser o gelo é verdade, eu consigo até mais longe. Quanto de gelo? Putz, mas tá pesado. E aí vieram os desafios. Se você fizer uma associação a isso, uma analogia, vai falar... Mas isso a gente passa o tempo todo. Para quem quer empreender, vai passar por isso. E não significa que se você cair, você não pode levantar. Não cai pronto do céu, né? E não cai pronto do céu. Mas a primeira coisa que você tem que ter para mim, a primeira característica que você me perguntasse, que eu pudesse compartilhar com vocês, e que foi a minha vida, e que foi a do sorvete, que foi a advocacia, e que é a advocacia, é justamente a paixão. Aquilo te motiva, aquilo te encanta, aquilo te toca. Você precisa ter isso. E quando é que você descobriu que você tinha essa veia para a advocacia? Para a advocacia... Falar então... bem, você fala... Gente, como ela fala, hein? Eu, de vez em quando, preciso puxar a cordinha para falar mais devagar. Vamos lá. Como é que você resolveu ser advogada e montar isso? Como eu gostava de... sempre gostei de convencer pessoas, que isso foi... Você mediava as pessoas? Eu mediava, você era boa nisso? Eu gostava de convencer. E aí isso eu me lembro de um determinado episódio em que falaram, mas por que você está tanto querendo convencer? Falaram isso para você? Falaram. Eu falei, porque eu acredito no que eu estou dizendo. Muito boa a resposta. Mas eu gostaria de dividir com você e ver se você pensa de uma forma diferente. Porque pode ser que exista um meio do caminho. Ou não, mas o importante é o debate. Isso é um princípio de uma democracia, isso é princípio básico, basilar do direito. Então, eu acho que isso sempre me motivou. E se o advogado não tiver essa argumentação, esse meio de convencimento, então não vai funcionar, né? Se ele não se convenceu do que ele mesmo está dizendo, provavelmente ele não vai conseguir convencer outra pessoa, né? Então, acho que isso é um fundamento. Isso seja na oratória, na maneira como você fala, na maneira como a sua entonação, como você escreve, como você toca a pessoa, porque você também toca advogando. E também validando a dor do outro, né? Exatamente. Porque, às vezes, o advogado ele é um pouco rude com o cliente, isso, não é? O que eu acho que a posição do advogado, ela deve ser de igual para igual. A gente tem uma formação, acho que a nossa formação não é muito em negócio, a gente tem, o direito no Brasil, ele não está voltado muito para um negócio, quer dizer, de você saber que é muito mais, o direito ele engloba o que é solução de conflitos, você está ali, alguém tem algum problema. Você parte do pressuposto... Se procurou um advogado, tem uma questão, Tem uma questão para ser resolvida, ainda que seja não um litígio propriamente dito, mas... Uma questão de uma dúvida, como é que eu vou estruturar meu negócio, e essa questão tributária, mas será que aqui eu vou ter problema trabalhista? E como é que eu monto isso? Até para montar uma empresa, você precisa de uma assessoria jurídica. E você, quando se formou, você se estabeleceu em que área? Porque não dá para abranger todos, não, até eu tive, pois é, eu trabalhei muito com meios de comunicação. Então, eu trabalhei muito com jornalistas, que era para defender os meios de comunicação e jornalistas, que eu, nossa, admiro demais, acho que um país... Ele precisa de jornalistas. Obrigada, hein? Tem um lá em casa. Pois é. E sim, eu sou super fã porque eu acho que você leva o conhecimento, né? Você leva a informação às pessoas, isso é muito importante. Então, eu trabalhei muito com a lei imprensa, que é uma lei que hoje já está revogada, mas de 67. E aí, depois, eu trabalhei bastante com processos, portanto, a parte processual, né? De litígios mesmo. Você prestava serviço para alguém. Você trabalhou na Buscapé, né? Não, então, aí depois, isso foi um período. Aí depois, eu me especializei em direito eletrônico, que é todas as relações que se dão pela internet, né? E hoje com mobile, né? Telefone celular, enfim, virtuais, portanto, né? Não presenciais, é algo que me apaixona. Então, esse é o mundo das startups, o mundo o mundo virtual. Acho que isso é uma coisa que aliás, está super presente nas nossas vidas, né? Não tem como como é que a gente diz hoje? A gente não faz uma busca na internet, ou a gente não se comunica pela internet, a gente porque quem não está conectada não existe. Não existe no mundo hoje. Quer dizer, a gente está aprendendo isso, né? Pois é. E eu acho que, então, me encanta como os jovens são inovadores, né? Porque eles crescem hoje já. E falando em jovem, com quantos anos você resolveu montar a New Law? Eu montei então, tem 4 anos, então eu montei com 35. Nossa, você sabe que eu estudo antroposofia 35, ó. Você tem 35 aqui, mas 35 que se imagina que vai viver, você concorda? 70 é a idade. Isso. Então, 35 é um ponto muito importante na vida da gente de setênios. E agora você está de 35 aos 42, que está acontecendo tudo isso na sua vida, empreendendo, é bastante significativo, é a alma do intelecto.
Nossa. Depois nós falamos sobre isso à parte, tá? Vamos falar, bom saber. Roseli, e quais são as características que você percebe para que um empreendedor já comece partindo para um negócio que vá ser bem sucedido? Porque quanto você vê de empreendedorismo que acaba na praia? É verdade. O que você acha uma característica Eu acho que a importante? primeira, eu até comentei aqui, que a primeira é a paixão. Você tem que acreditar naquilo que você ou descobriu ou quer replicar de alguém, quer dizer, qual foi de fato a sua ideia, o que é o seu o produto, é um serviço, o que você propõe a fazer. Então esse e você tem que se convencer daquilo e se apaixonar por aquilo, porque se você não tiver isso, você não vai convencer ninguém. Mesmo porque você vai trabalhar no que você não gosta, já vai ser infeliz. Né? Além disso, porque eu também acredito muito nisso, acho que você tem que ser feliz naquilo que você faz e buscar aquilo que te motivar de alguma forma. Então, paixão, que está associado muito à motivação. Então, isso eu considero muito importante. E isso motivou minha vida. E eu convivi com pessoas que tiveram histórias de sucesso também, que eu fui advogada, inclusive, e que tinham isso. Então, eu via acontecer e tinha as características. Outra coisa, liderança. Tem que ter, né? Tem que ter. Fundamental. Gente, tem que ter. Você tem que... Né? Eu acho que liderar é saber ser firme quando tem que ser firme, e saber acolher quando tem que acolher, e saber tomar decisões que às vezes são muito difíceis, mas que tem que ser tomadas. E ser um exemplo. Eu acho que agir com transparência, agir com honestidade e saber negociar. Acho que você ser um grande negociador. E aí volta para o estágio que é convencer as pessoas. Né? Então, isso é uma coisa extremamente importante. Eu acho que ter alguns conhecimentos financeiros e administrativos é importante, mas você aprende muito no dia a dia. Mas é importante você ter algum. Né? Isso vai ser exigido de você. Sem dúvida. Não, sem dúvida. Aí, se você não tiver competência ou achar quem tenha, nem que você só faça a gestão. Você acha que funciona? Por exemplo, eu vou montar uma escola de música, mas eu não toco nada. Você acha que funciona? Acho que sim, não sei se exatamente para a escola de música, não tenho muita... Por exemplo, você montar um escritório de advocacia sem você ser advogada, daria certo? Para o caso da sua advocacia, você tem um bom ponto, viu, Beth? Acho que esse é um ponto de bastante reflexão. Aliás, como sempre, as perguntas são incríveis, né? Exato. A gente esclarecer para quem está pensando em empreender. Não, sem dúvida. Eu acho que a sua pergunta é maravilhosa. Eu acho que do ponto de vista de história de advocacia, a OAB impõe, a lei impõe que sejam só advogados. Mas vamos tentar pensar não no mundo de advocacia, vamos tentar pensar numa outra situação. Por exemplo, eu quero criar um app. Então, eu quero criar lá no celular um aplicativo para... Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Veio na cabeça. Um aplicativo para, por exemplo, eu contratar uma manicure rapidamente que... eu quero contratar uma manicure que ela vem em casa. Então, tem um app lá, quem está disponível... Criar... Nossa, você já tá dando ideia, hein? Pois é. Melhor você registrar isso, hein? Olha só. Melhor sair correndo, né? Então, e aí o que acontece? Você fala assim, por exemplo, eu tive essa... Agora, nem pior que eu tive essa ideia agora mesmo. Tivemos essa ideia, tive essa ideia. E aí você fala, legal, mas eu não programo, mas eu tive a ideia, mas eu sei gerir, mas sei fazer isso. Eu vou ter que achar alguém que faça, por exemplo, aí não um app. Há necessidade de não você há necessidade. entender. Aí, por exemplo, eu preciso ser a manicure? Não, eu não preciso ser a manicure. Nem entender de como monta um app. Exatamente. Só que, para alguns casos, e aí eu acho que talvez a escola seja necessária, porque tem alguma coisa você tem que ter... Tem que ter o feeling, É o né? seu feeling, e você tem que ter... inspirar pessoas. As pessoas têm que olhar para você e falar, nossa, e ficar assim, nossa. Porque se não tiver isso, e aí quando você está falando de algo que é muito sensível como música, você tem que tocar. A música toca, você estava tocando, você estava me tocando, você estava tocando. Eu tava ali, eu falo, meu Deus, né? Aliás, vou no seu show, né? Ah, por favor, né? Gente, quarta-feira, dia 17, não tem no ao imperdível, não tem como dizer, porque toca. Então a música é uma coisa muito sensível. Então talvez uma ou outra talvez atividade possa ter um eu acho que deve ter uma interferência. Seja... Você pode não ter um líder, mas eu acho que para algumas, ou porque é imposição legal, como a questão da advocacia, né, do mercado jurídico, ou para essa questão de música. Música realmente é um exemplo que eu acho que a pessoa deveria ter conhecimento. Eu acho importante. Por exemplo, uma clínica de estética, a pessoa não precisa ser esteticista, ela pode buscar parceiros, colaboradores que entendam para... Mas a advocacia, eu entendo que para ser um líder, você eu tem acho que aí você teria que... Para você opinar, você pode né? até ter o escritório, o nosso escritório, então você já tem os gestores, então tem a parte legal, né, a parte jurídica dos advogados, a composição dos advogados, e tem a parte de back-office, né, a parte que assessora, no seguinte sentido, assessora tem a
financeiro. Então, tem me o conta como é a administrativo. pirâmide no seu escritório. Você tem sócia? Tenho. Fala o nome Tenho. dela aqui, por favor. Natasha Por Pringler. que não Ali. veio a Natasha para o nosso programa? Pois é, ela tem que vir, né? Poderia ter vindo, Poderia seria um ter prazer. vindo. Poderia ter Foi- vindo. A ó, Natasha... Natasha, desculpa, mas você vem, tá? Não, eu acho o seguinte, você tocou num ponto muito importante, que era outra coisa que eu acho que é as características do empreendedor. Eu acho que você empreender sozinho é solitário. Isso aí. E eu não acho que... Eu acho que pouco funciona. Você precisa saber dividir. E eu agora falando pra Natasha, super beijo pra ela, é uma pessoa incrível. Ela é né? jovem assim que nem você? Ela é mais jovem. Ela... Mais jovem? Eu tô me achando jovem, né? Mas enfim, Super. Beth tá falando, mas ela é, acho que tem 31, 32, 33. Então vocês vão se dar bem lá no meu show, viu? Porque vai ter um monte de rapazes lá. Pois é. E ela, eu acho que eu achei uma parceira, eu achei uma companheira. E eu realmente... Para trocar ideia, para discutir um ponto, A né? essência, gente, tem que ser a mesma. Porque é um casamento sem benefício. É uma conexão que você tem que ter com a pessoa. E eu tive outras 2 sócias que não deram certo. Ah, então você já foi existiu. Uhum. Exato. Eu acho Mas que eram em 4 e saíram 2? Não. Primeiro foi com uma, daí Você trocou? saiu. E aí teve uma outra, e a Natasha já logo daí entrou. E você vê a conexão. São coisas que você não explica. E como em 4 anos você pode ter 70 advogados trabalhando para você? Conte para mim, que milagre é esse? Bom, comecei a Natasha, nessa época, como eu falei, ela veio depois, mas logo depois, eu e um estagiário. Você e o estagiário? Já Já entrou com o New Caio, Law? tô falando de você, Caio. Já entrou como New Law? Você e o seu estagiário? Eu e o estagiário. Então, começou, eu digo, de 2 pessoas para 70 pessoas hoje, Em né? 4 anos? Em 4 anos. E você atende qualquer área? Eu não atendo criminal. Não. Criminal Tá. não é uma área muito especializada. Geralmente tem boutiques que só fazem isso, geralmente são só Tá. criminalistas, então ele atende. Mas as outras áreas eu atendo full service, né? Tem Você todas. pode ter áreas específicas, mas não. No nosso, tirando criminal, nós temos todas as E áreas. você pode abrir aqui com 70 advogados na sua empresa, quantos clientes estão na sua carteira? Você tem Quantos ideia? clientes na minha carteira? Na verdade, eu acho que por volta de 1.000 já. Gente, vocês escutaram isso? A moça tem poucos anos de vida, montou uma empresa New Law há 4 anos, tem 70 advogados trabalhando com ela e uma carteira de quase 1.000 clientes. É boa, né? Vamos combinar que é boa. Gente, mas é impressionante, porque assim, eu te conheci no fórum da Rede Mulher Empreendedora, da Ana Fontes, em novembro. Ana, Querida Ana, que já marcou 3 vezes de vir aqui, chega na véspera, tem que mudar. Ana, você precisa estar perdendo. E depois, agora em abril, nós tivemos a virada empreendedora e lá estava esta moça de novo. Eu falei, bom, ela precisa ir no meu programa, que é um exemplo de vida, né? Você vir aqui e contar que em 4 anos, no momento que a gente teve, não é de agora que nós estamos em crise. A crise no Brasil já vem vindo nesses últimos 12 anos. A gente tapa com a peneira, mas a crise não é porque a nossa presidente foi reeleita, ela já vem vindo. E neste momento de crise, você está bombando. E não é nessa hora de crise que a gente mais se expande? É verdade. Eu acho que tem gente nisso. que olha para a crise, lamentavelmente a gente não quer ter crise, mas tem gente que olha para a crise e fala, é uma crise, e se afunda, e não dá, e não pode. Tem gente que vê oportunidade na crise. Eu acredito em outra coisa que eu acho que o empreendedor tem que ter, se você me permite, Beth, que é você acreditar nas relações de longo prazo. Então, para um escritório de advocacia, falando um pouco aqui, a longo prazo é o quê? Eu quero te dar resultado. Eu quero saber que você tem resultado porque eu estou te apoiando, mas o resultado é seu, mas eu participei disso. E isso, se você mostra isso, ele nunca mais quer sair. Eu nunca... Não, para não dizer que eu nunca. Eu perdi. Nós tivemos um cliente que a gente perdeu porque ele mudou de local, queria um advogado local. Tá. Foi a única perda em 4 anos, Beth. Isso é máximo. o máximo. Eu não quero que você saia daqui. Não, nós temos... Não, mas eu acho que você não... Me dá uma chance. Certo. E hoje nós atendemos grandes clientes, grandes Você atende empresas. pequenas causas e mega causas. Isso, exatamente. Isso que é bárbaro. Gente, eu estou aqui conversando com a Roseli Cruz, uma empreendedora muito jovem que em 4 anos transformou ela e um estagiário, a New Law, que é advocacia, um escritório de advocacia, em um empreendimento com 70 advogados, atendendo mais de 1.000 clientes. É um prazer a gente poder relatar histórias de sucesso e o Brasil precisa ter mais exemplos como esse. Porque não adianta só reclamar. Você sabe que quem reclama, clama 2 vezes. Vai para o universo e aquilo volta dobrado. Então tem que
aplaudir que você levantou, você tem um trabalho, você tem as pessoas à sua volta, você está saudável. Tudo isso é importante que a gente agradeça. E quando você tem um trabalho como o da Roseli, que contribui para ajudar milhares de pessoas, eu só tenho que bater palma. Mas eu vou bater palma na volta, porque agora a gente tem um intervalinho, rapidinho, dá tempo de pegar a pipoca e voltar aqui. Até já! Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as inscrições de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet.
Gente, a gente ri nos bastidores e eu repito que eu estou aqui com uma brilhante empreendedora, jovem, que dá oportunidade para 70 advogados fazerem parte desse núcleo que ela veio para ajudar a resolver problemas de mais de 1000 clientes. E repito que eu estou hoje de vermelho, com esse fundo vermelho, porque é a paixão. Amanhã é dia dos namorados e eu deixo aqui a minha mensagem. Você que tem uma namorada ou tem uma esposa há tantos anos, dá um beijo nela hoje. O amor é lindo e a gente tem sempre que alimentar. Volto com a Roseli Cruz e vou perguntar o seguinte: como é que você se inspirou ou o que te inspirou? Quem é que te inspirou? Essa pergunta é incrível porque toca, porque me emociona até, então talvez eu me emocione. O que eu acho que é ótimo. Mas é ótimo. É ótimo, nós estamos com vermelho, amanhã é dia dos namorados, então tá tudo bem. Filha, advogado não tem que ser durão, meu. Não, advogado tem coração, né? E tem mesmo, tem que ter. Acho que foram algumas pessoas, eu vou citar, acho que poucas na época, algumas delas. Primeiro foi a história do sorvete, então foi... do chup-chup. Do chup-chup, que foi a primeira coisa que eu falei, gente, eu preciso construir alguma coisa. Eu preciso construir alguma coisa, mas com pessoas. E convencer pessoas e realizar coisas. Então, esse foi uma primeira... Isso com 7 anos, né? Então, eu já senti isso. E eu tive, né? Eu queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, enfim, tá parecendo a coisa da Xuxa, meu pai, minha mãe, você, mas... não, mas é porque assim... E ela é engraçada, ainda, olha só. Porque o meu pai sempre falou, minha mãe sempre falou, você pode, você consegue, é possível. Acredita. Eu acho que essa mensagem maravilhosa e desde pequeno eu recebi da minha mãe. Então, acho que isso é uma fonte de inspiração inesgotável. Sem dúvida. E que move, né? Uma bênção, né? Uma bênção, né? Ela é incrível. E meu pai, lute, busque ser competente, tenha determinação. Então foi a soma de tudo isso. Então acho que sua inspiração já começou em casa, Em casa, e aí isso foi muito bom. Então, meus pais, e eles estão te ouvindo. Estão me ouvindo, um beijo. Então, um beijo aí. A outra, eu tive o privilégio de conhecer o Romero Rodrigues, que é, acho que um dos maiores símbolos de empreendedorismo no Brasil, internacionalmente. Conte para nós o que ele faz um pouquinho. Então, vocês devem conhecer o Buscapé. O Buscapé é um site de comparação de preços. Hoje tem inúmeros outros sites, inclusive começou com comparação de preço. Em 99, quando a internet nem existia. E eu via nele a paixão. Tudo isso que eu estou descrevendo, a liderança, a paixão, a motivação. Isso fez com que eu falasse, gente, eu quero também. Ele pode, eu posso, né? Eu posso. Lembra, minha mãe falando aquilo, é possível, pode. E ele é uma pessoa que eu admiro, um beijo também, o Romero também está assistindo, aliás, te mandou, adora seu programa. Podemos trazê-lo. Ele é uma pessoa Faço o convite já para ele. Romero, tá pode vir convidado, aqui pode vir. Essa sua função. E ele, então eu acho que isso foi, ele é o maior case, acho que o maior case de internet no Brasil. É o Buscapé. É o Buscapé. Aliás, sou usuária direto. Pois é. Quem não é? Quem não é, né? Quem não é. Então, eu acho que esse foi um outro que é muito bacana falar. Tem uma outra coisa, a Ana, depois, isso agora falando das pessoas que você faz, porque o empreendedorismo, ele continua em você e você vai buscando pessoas como referência e exemplos, mesmo que você já tenha construído alguma coisa, Beth. Sem dúvida. E a Ana, querida Ana Fontes, é outra. O que ela fez? Fontes ela ajuda mulheres a serem empreendedoras. E também há 4 anos, é interessante. Há 4 anos. Ela começou com você. Há 4 anos, olha. E ela já tem, na Rede Mulher Empreendedora, que a Ana Fontes fundou, ela já tem 180 mil mulheres que estão conectadas numa maior rede de networking da América do Sul. Sabe o que isso pode transformar? O que pode transformar a vida? Ela está recebendo prêmios por aí, por Exatamente. isso, né? E ela tem isso. Ela também tem essas características. Então, olha que coisa... E aí tem uma figura que é a Coco Chanel. Que essa desde Você viu cedo. O filme, estudou a história. Estudei a história. E ela era única, e o que ela passou em aquele orfanato, né? Eu acho que você ser autêntica. E ela acreditava. E ela acreditava. E ela tinha perseverança. Ela tinha... determinação. E o que ela teve que vencer para poder... ela teve que vencer. Inclusive o marido que não acreditou nela, Exatamente. Né? Então, eu acho que ela é um outro exemplo, assim, incrível. E de liderança mesmo, a Margaret Thatcher também. Sim. Dama de Ferro. Você está bem inspirada, hein? Os seus exemplos são excelentes. Eu acho que são todas... esses são... Tem mais, mas acho que eu gostaria de citar esses. Então, vocês que estão nos ouvindo, ela se inspirou nessas pessoas. Mas ela é uma fonte de inspiração. Porque uma jovem que resolve, aos 35 anos, montar um escritório de advocacia com o peito, com a coragem, né?
E hoje ter 70 advogados trabalhando para ela, realmente vai inspirar muita gente, nem que seja para fazer brigadeiro, não é? Começa fazendo brigadeiro em casa, como o Amor aos Pedaços, não é um exemplo? É um exemplo. Começou fazendo bolo para vizinhança, hoje está na Europa. Exatamente, não tem limite, né? Não tem. Muito bem, nós estamos contando a parte bonita, né? Eu imagino se você enfrentou coisas que falaram, vou desistir. Ou você sempre tirou de letra, conta alguma coisa que você enfrentou no caminho. Os desafios. Sempre. E os desafios são, parte, né? O desafio é parte. Uhum. E eu acho que você tem que encarar que é um desafio e seguir em frente. Sim, eu já caí, mas eu falei... Nesses 4 anos ou antes? Acho que eu já caí antes, mas nesses 4 anos eu acho que, como empreendedora, né? Eu acho que é mais fácil falar desses 4 anos, mas posso falar no passado. Eu busco muito resultado, então acho que isso é uma coisa que você tem uma meta, tem um resultado, então você quer ter aquele resultado. Então você faz tudo para aquele resultado. Quando ele não acontece, e pode ser num processo, pode ser numa discussão, numa argumentação, numa aceitação oral, enfim, pode ser em várias coisas no caso da minha profissão. Você começa a pensar, mas se não deu certo, eu ainda posso fazer dar. Claro. Então eu vou levantar e vou fazer. Anota o que é que estava no percurso que não estava dando certo, corrige. E isso é possível. Então, eu assisti reforma de julgados no tribunal, eu assisti a luta, um caso específico, depois eu posso comentar parte dele, que foi a minha luta mesmo. Acho que foram 2 anos e meio lutando num caso grande, e que eu acreditava... Não que eu acredito, e eu acredito como advogada, e eu acredito como cidadã, e eu acredito que eu estou devolvendo alguma coisa para a sociedade na área de internet. Pode contar, não? Posso contar. É aquilo que eu tinha falado. Você tem algum casinho para nos contar? Pode ser, é esse. Ah, então mas conta. Assim, pode ser. Só que antes disso, eu queria falar 2 coisas. Fácil. Eu acho que como mulher, Beth, e eu queria aqui dizer que é desafiador. A gente ainda vive um pouco no mundo. Eu acho que não existe feminismo, existe o machismo no sentido de que tem que ser uma coisa ou outra. Não, nós somos todos iguais. Não tem a questão de gênero, né? Não tem questão de gênero. Mas nós vivemos isso. Eu acho que o mundo que eu convivo, ele, sim, cada vez mais mulheres, sem dúvida nenhuma, mas ele ainda é muito machista. É o que eu percebo. Então você tem que se provar ainda mais. E isso eu acho que não é só da minha área, mas a minha área exige isso. Então é um desafio constante que eu tenho e que eu venço. E que eu quero vencer, e que eu acho que é possível. E com esse nariz empinado, com essa postura, olha só, bem, ela fala com firmeza. Pois é, eu acho que porque realmente deve ter muitos advogados que olham você meio assim, como assim? No seu escritório, é mais homens ou mais mulheres? Mais mulheres. Mais mulheres? Sócias só mulheres. Sócias só mulheres. Bom, você falou que eram 2 coisas que você queria falar. Uma é essa da questão mulher e a outra? E a outra, eu acho que um outro desafio, que é só para retomar, é você ter a sócia certa. Esse é o outro desafio, que eu acho que eu passei por isso. Porque eu tive 2 decepções. E não vou falar de decepções, não deu certo. Aprendizados, não foram aprendizados? Dizendo. Foram aprendizados. E não foi por isso que eu desisti. Então eu queria dizer para você que eles vão aparecer, não são só esses. E que você vai superar, mas levanta, tenha determinação, levanta. Você cair, você levanta. Né? E aí, voltando para esse caso específico, então, que agora eu acho que foi um dos maiores desafios, né? O Buscapé, eu represento o Buscapé, eu sou advogado do Buscapé, vice-presidente jurídica cliente, hein, do Buscapé, exatamente. E o Buscapé entendeu que, e a gente foi estudar isso, que o Google, o Google, que todo mundo conhece, obviamente. Quem é que não conhece? Pois é, o Google, na verdade, ele utilizava a sua posição dominante, porque ele tem as buscas, ele é o grande buscador. Ele é o maior buscador. É o maior buscador, ele tem no Brasil ele oscila entre 90% a 95% do mercado de buscas no Brasil. E ele não está só no Brasil, ele está no mundo, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Tem um outro país que ele não está, mas é muito pouco. Não, mas ele é quase uma unanimidade. Exatamente. Né? E aí ele passou a ter, como antes ele era só um buscador, o inicial dele era só buscar, só fazer busca. É um indexador, né? Depois ele falou, não, depois mudando o modelo de negócio, e eles são super inovadores, sem dúvida nenhuma, não tem nem que discutir isso, mas eles passaram a fazer o quê, Beth? Eles passaram a ter outros tipos de produtos, que certamente vocês conhecem. Maps, né? Mapas, comparador de preço, shopping... Translator. Então, ele tem uma série de outros subprodutos, vamos dizer assim, né? Que são dele mesmo, da companhia, na companhia. Sim. O que aconteceu? Ele começou, porque quando você faz a busca, ele ordena,
por resultado de busca, que você tá pela ordem que ele entende que é relevante, ele buscador, né? E tem uma parte que é de link patrocinado que você paga para ele, né? Falando da primeira, que é resultado de busca por ordem de procura. De procura, de prioridade, relevância, né? Para o usuário, por isso que ele ficou famoso, porque ele era imparcial, né? Ele sempre foi imparcial e colocava ali os melhores resultados. Você falava, nossa, achei, é isso mesmo que eu estou procurando. Então teve toda a inteligência do algoritmo. O que aconteceu, Beth? Quando ele passou a ter seus outros produtos, o que ele passou a fazer? Deixou de ser imparcial e passou a privilegiar de forma discriminatória e artificial os seus próprios subprodutos. Então, o que acontecia? Era ele com ele mesmo. Então, ele, na verdade, ele discriminava a concorrência, os outros, fazendo com que os outros quebrassem. Isso aconteceu no mundo inteiro. Então, a gente, diante dessa situação... Isso reverberou no Buscapé? Isso em algum momento, sim. E aí, o que aconteceu foi, basicamente, que a gente fez uma representação no CAD, né? No órgão de antitruste brasileiro. E tem isso pelo mundo. E o órgão antitruste, foram 2 anos de explicação, porque não é simples essa explicação, eu tô resumindo, é o que eu posso falar. Lógico. Porque isso aqui está no... Aliás, quem quiser olhar, está no CAD, é só entrar não é sigiloso, portanto, ela não está quebrando o sigilo. Não, essa parte não é, né? Essa parte é o que está público. E aí, depois de 2 anos explicando, demonstrando, o órgão falou, é verdade. Em princípio, vamos investigar. Então, eles abriram processos administrativos para checar tudo isso. Para checar tudo isso. E ele corre no CAD. E mundialmente, o Google está sendo também questionado e processado. Então não é só aqui no Brasil? Não. Na Europa, inclusive, saiu uma matéria recente, muito grave, em que a comissária da Europa, ela falou, eu acredito que ele esteja fazendo isso. Exatamente. O que está acontecendo aqui no Brasil. E sabe o que eu escutei? Eu escutei de algumas pessoas, mas... Nossa, mas você fala com tanta... Eu tô até me convencendo, mas é o Google, né? A gente usa, quer dizer... Não dá para viver sem Google. Porque como cidadã, você não pode deixar... O que acontece com as startups que vão... Elas vão morrer. Vai linguar, é o poder né? É a dominação. A dominação, ela não pode existir. Isso é domínio de mercado, se você cartel, né? Se você fere, é a concorrência. Então, se você está ferindo a concorrência de forma ilícita, isso tem que ser penalizado. Então, isso está sendo discutido no mundo inteiro. Quem quiser olhar o que está acontecendo na Europa, olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, olhar o que está acontecendo no Brasil, isso é público, esse é um caso... E está no seu escritório esse caso? Está no nosso escritório também. Nossa, gente, vocês perceberam aqui o poder da moça? Bacana saber disso. Eu queria antes, porque o nosso programa passa tão rápido, né? Eu queria falar sobre investidor anjo. Provavelmente... Vocês não sabem o que é investidor anjo e a Roseli vai nos esclarecer aqui. O que é investidor anjo? Conte. Bom, investidor, acho que vocês sabem, e todo mundo sabe. O que criou? Uma categoria foi criada nos Estados Unidos, especialmente no Vale do Silício, né? O que é o anjo, né? O anjo, ele já fez alguma carreira com ele já empreendeu, geralmente, ele já empreendeu, ele já teve a experiência, ele já liderou e ele teve, portanto, sucesso ou... Não teve sucesso aqui, mas teve sucesso ali e tudo mais. Mas ele realmente ele foi alguém com a veia empresarial e passando para a parte empreendedora. O que ele olha? Ele olha para outras startups, para outras pessoas que estão começando e fala, eu quero investir em você, eu quero apostar em você. Você está devolvendo, e não é só devolvendo com dinheiro, devolvendo com experiência, com networking. Então você, por exemplo, você foi bem sucedida, hoje você tem uma situação financeira confortável, você se propõe a ajudar alguém que está começando. E ajudar investindo, então você fala, você põe o dinheiro. Você pode pôr dinheiro, mas não é só esse tipo de investimento, orientação coaching, também? Orientação, depende muito, mentoria, por exemplo, aí depende muito do tipo do anjo e do negócio. Mas você, puxa, eu conheço pessoas que podem ser próximos para você, possam ser pessoas que potenciais clientes. E você ofere lucro depois que aquele negócio deu certo? Aí você geralmente tem participação naquela... Tem participação. Tem participação, ou tem opção de ter a participação, né? É uma opção de compra, é o mútuo conversível, que é o instrumento jurídico para fazer isso. Ou você já entra, já virou sócio. Mas aí o que acontece? Você faz aquilo crescer, ajudando com mentoria, com networking, com o próprio dinheiro, porque tem que ter investimento inicial e às vezes o jovem não tem. Ele tem a ideia, mas não tem a grana. Mas não tem a grana. E aí você põe e você fala, aquilo deu certo? São os cases que você faz o quê? Você tem um lucro enorme, você pode ter um lucro enorme como investidor. Mas não é só o lucro, gente. Não, e o prazer da oportunidade que você deu. E de você devolver. Você teve isso. Sim. Às vezes,
ou já teve ou não teve, mas você está devolvendo para a sociedade, incentivando o empreendedorismo, incentivando a inovação. Isso é muito forte chama nos Estados Unidos. quem quiser procurar sobre isso. www. Anjos do Brasil, pode ser o MIA, que a Ana também participa, que é Mulheres Investidoras Anjo. MIA, que é só composto para investidoras, na verdade é só feminino, então tem uma parte feminina muito forte, não é que não falam com... Vamos ver isso, mas... O que dá para perceber, assim, que não tem como não agir, fazer alguma coisa. É só ter uma boa ideia. Tem até gente já, anjo, que pode te ajudar no seu negócio, não é isso? Então, Você é investidora anjo? Eu sou. Ai, que linda! Você tem alguma coisa que está em andamento? Eu tenho algumas em andamento, algumas eu não posso falar porque... Não, por favor. Mas você tem, isso é importante. Eu investi já em 4 startups. Sério? Que lindo! Muito. É de muita satisfação. Você conseguir conviver e ver que alguém está passando pelo que você passou e você poder dividir isso, é incrível, né? Não, isso é compartilhar e devolver para o universo, né? E ainda por cima você fala, puxa... E ainda ganhar dinheiro. E ainda ganhar dinheiro, a possibilidade de ganhar dinheiro, né? Então, acho que... Melhor ainda. É possível, nem sempre acontece, mas é... Mas que bacana, muito bom. Então, você acredita no investimento anjo? E você é uma. E como é que você vê hoje o mercado jurídico? O mercado jurídico o que eu acho do mercado jurídico, né? Ele é um mercado muito específico, né? Ele vem passando por transformações, né, Beth? No seguinte sentido, como eu falei no começo do programa, eu falei que antes era só o advogado com a sua mesinha, o seu telefone, que no máximo uma secretária. Aquele monte de papel. Aquele monte de papel e só isso, né? Ainda existe isso. Existe, sim, sem dúvida nenhuma. Mas nós passamos a ter o quê? Nós passamos a ter as firmas, os escritórios, que são compostos... Grandes escritórios de advocacia. Que são compostos com mais de um profissional e tem uma estrutura grande para servir, para atender grandes operações, para atender com mais escala e tudo mais. Ou seja, passou a ser um negócio, efetivamente, uma empresa, né? Só que a formação do advogado, né, do bacharel, na área jurídica, ela não tem, para mim, na minha visão, ela não tem algo voltado para negócio. A gente não aprende isso. Nos Estados Unidos é diferente, na Europa é diferente. A gente aprende puramente o direito em si, como se isso fosse o suficiente. Ele é muito importante, mas você teria que ter... Expandir um pouco... a própria negociação, a própria... como eu administro um negócio, porque você pode ter essa opção e a grande maioria hoje se torna... Tem que ter uma visão empresarial, né? Uma visão... Muito bem, uma visão empresarial. E eu acho que isso é uma coisa que você pode ter na veia, mas você tem que buscar... Aprender, ter conhecimento sobre isso, conhecimento de administração, conhecimento de finanças, conhecimento... E isso eu acho que é uma coisa que a gente deveria ter. Então, como eu olho o mercado jurídico, eu olho assim, e eu olho mais. Eu acho que o mercado jurídico, Beth, ele não se preocupa muito com o resultado. Tem o cliente, não, deu. Não deu. Então, olha, você vê isso no advogado. Dificilmente você vê isso em outros tipos de negócio. O cara tem que dar resultado. Porque não é o seguinte, mas eu não posso me comprometer. É verdade. Eu não posso ter a certeza de que aquilo vai dar certo. Mas tem que dar o seu melhor. Mas você tem que dar o seu melhor. E se você der o seu melhor e você estiver preparado, provavelmente você vai dar muito resultado. Não sei se todas as vezes, mas você vai dar muito resultado. Então, esse comprometimento com o resultado é algo que eu acho que a gente deveria ter mais na minha área, né? E com a paixão, como você disse, né? Eu queria até saber mais, por exemplo, agora tem uma coisa que está sendo muito desenvolvida, que é a mediação, né? E sim. Então, inclusive, eu já trouxe 2 advogadas aqui que estão nessa área de mediação. Isso vai interferir na área dos advogados? Porque quando você faz a mediação, você acaba não indo para um grande escritório de advogado, porque você resolve antes. Então, isso é uma pauta para a gente voltar aqui e falar, porque o nosso programa está terminando. Que pena! Por favor, então a produção está pedindo, fala aqui para os nossos internautas o seu site, isso. Embora já tenha aparecido lá. Vai lá, seu telefone. Gente, então o site é www.neolaw.com.br. Então, gente, nós estamos falando aqui com a Roseli Cruz, da New Law, uma jovem empreendedora que faz inveja para muito advogado aí da velha guarda. Eu vou oferecer para ela agora uma música que diz alguma coisa para ela, porque assim, esta menina é um caso sério. Então eu vou tocar para você, da minha querida Rita Lee, a música Caso Sério, que também
fará parte do nosso repertório do show dessa quarta-feira no Ao Vivo Music. Vocês estão vendo que eu estou com um fio aqui, sabe, gente? Hoje a tia está conectada aqui. E enquanto eu toco o Caso Sério, eu gostaria que você fosse pensando numa mensagem para você deixar para esses jovens empreendedores, além do que o que eu percebi aqui. Você não falou em medo em nenhum momento. Não faz parte do seu vocabulário? Você realmente pega a gente. Eu acho que eu sou uma pessoa destemida. Destemida, né? Eu acho que sim. Confiante pra caramba, né? Diria que eu sou parabéns, assertiva. Hein? Isso é um caso sério. Muito bom. Para dançar. Imagine 2 sax e todo mundo cantando. Então, o Falando de Amor foi a primeira canção que eu exibi aqui. É o tema do nosso show dessa quarta-feira no Ao Vivo Music em Moema. E o Caso Sério também será um dos nossos temas. E eu queria dizer que eu vou começar com o Quinteto Harmonia Instrumental e aí entra o Coros Brasil com o maestro Rafael Rigini, com 5 rapazes cantando medley dos Beatles, Tim Maia, Roupa Nova. E a plateia, que eu tenho certeza, nossa, quanta gente já está reservando, vai estar muito calorosa e cantando com a gente. Roseli, diz aí um tchau para nossos internautas e o que você tem de conselho. Conselho não, né? Conselho se fosse bom vendia. Mas o que você diria para esses jovens empreendedores? Acreditem, é possível. O livro está aberto e quem escreve é você. Nossa, que lindo! Arrepiei agora. Gente, como sempre, eu me sinto muito bem aqui falando com vocês no programa Sintonia. E que se eu encontrar eco num coração apenas, com as pessoas interessantes, inteligentes, realizadoras que eu tenho trazido aqui, parte da minha missão estará sendo cumprida. Uma boa tarde, espero vocês na próxima quarta para o nosso show. E quinta estou de volta aqui com mais um assunto brilhante. Até mais!